Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Djalma Ribeiro, junto com a professora Ana Lúcia Machado e Marcilene Collin, ambos da disciplina de matemática da turma do 5º ano. Bem pessoal, para iniciar o nosso trabalho, vamos primeiro refletir um pouco, ouvindo simplesmente essa frase: toda conquista começa com a decisão de tentar. Isso quer dizer o quê? Quem não tenta nunca consegue chegar ao futuro, Nunca consegue conquistar o seu futuro. Então, para isso, vocês nunca devem deixar de tentar. Vamos tentar sempre. Mesmo que erramos a primeira vez ou a segunda, não se preocupe. Tentem, continuem, sejam persistentes, que um dia vocês chegarão lá no futuro. Bem, a nossa aula de hoje, vem abordando as expressões numéricas com números naturais envolvendo a multiplicação e a divisão. Vocês estão cientes que no vídeo anterior nós trabalhamos também a expressão numérica, porém abordando a adição e a subtração. E agora nós vamos dar continuidade com a multiplicação e a divisão. Definição da expressão numérica. Como já foi dito no primeiro vídeo aula, a expressão numérica é a operação que envolve duas ou mais operações em uma só, como a adição, subtração, multiplicação e divisão. Neste vídeo de hoje, iremos trabalhar a multiplicação e a divisão. Resolução da expressão. Nesse caso, podemos dizer que uma expressão numérica que envolva a multiplicação ou a divisão com a subtração ou a adição, devemos sempre priorizar a multiplicação ou a divisão, de acordo com a ordem que se encontra a expressão numérica. Devemos sempre respeitar a ordem, como resolvendo a questão que estiver em primeiro lugar. Sempre aquela que estiver na frente, nós vamos resolver ela primeiro. Isso se tratando da multiplicação e divisão. Considere as seguintes expressões. Nós temos aqui duas expressões, certo? A primeira é 10 mais 5 vezes 6. E a segunda é 15 menos 6 vezes 3. Observe bem na leitura dessa expressão, certo? O meu anunciado, para vocês entenderem melhor, certo? O anunciado da primeira é o seguinte: eu estou querendo que vocês me digam quanto é 10 mais 5 vezes 6. Então, isso aí eu estou pedindo que vocês descubram primeiro quanto é o 5 vezes 6, para depois somar mais o 10. Na segunda, eu estou pedindo 15 menos 6 vezes 3. Então, qual é o primeiro passo? Descobrir quanto é o 6 vezes 3, para depois subtrair do 15. Veja que nessa expressão aparecem as operações: adição, subtração e multiplicação, certo? Então, essa tem três operações, A adição, subtração e multiplicação, ou seja, a adição em uma questão e a subtração na outra. Se uma expressão numérica contém multiplicação, adição e subtração, devemos efetuar as operações na seguinte ordem. Preste bem atenção nessa parte, porque é muito importante. Primeiro, nós temos que multiplicar as multiplicações. Se tiver mais de uma, certo? Se tiver uma só, mas sempre focando na multiplicação. Neste caso aqui, que está envolvendo a multiplicação, a adição e subtração. Depois, então, nós vamos resolver os problemas que envolvem a adição e a subtração, na ordem que aparece, começando sempre da esquerda para a direita. Se a adição tiver primeiro, é ela que vai ser feita primeiro. Se a subtração tiver primeiro, vai ser a subtração. Nunca queira resolver primeiro a que tiver de segunda parte, para depois voltar para resolver a primeira, que aí a resolução, o resultado não vai estar correto. Vamos agora conhecer alguns casos de expressões que podemos encontrar no nosso dia a dia, certo? De acordo com as regras, veja como podemos calcular o valor das expressões a seguir. Bem, nós temos aqui duas expressões,
numérica, né? Uma que está envolvendo a subtração e a multiplicação, e a outra, que é a B, que envolve as 4 operações junto. Envolve adição, multiplicação, subtração e divisão. Vamos resolver primeiro a A, que é a mais simples, certo? Nós temos aqui 90 menos 3 vezes 25. Qual é a regra? Primeiro resolver a multiplicação. Então, qual é o resultado da multiplicação aqui dessa letra A? Vamos ver quanto é que é. 3 vezes 25 é igual a 75. Olha ele aí, repare que eu selecionei de amarelo para que destacasse bem a compreensão de vocês. Então, primeiro eu resolvi quem? O 3 vezes 25, que deu 75. E agora, simplesmente, eu vou subtrair 90 menos 75, que vai dar um resultado de 15. Estão entendendo? Então, vamos ver aqui essa B. Repare bem que a B, nós temos 21 mais 5 vezes 6, menos 12 dividido por 4. Repare que nós temos 4 operações junto aí. Adição, multiplicação, subtração e divisão. A regra diz, quando se houver as 4 operações, primeiro resolve a multiplicação ou a divisão, seguindo a ordem, né? Aquela que estiver na frente, resolve primeiro, para depois dar a sequência. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos primeiro quem? Nós temos a multiplicação, né? A divisão está por último. Então, vamos lá. Repete o 21 mais, aí vamos resolver a multiplicação. 5 vezes 6 vai dar 30, olha o resultado aí de amarelo, dá 30, menos, vamos repetir, o 12 dividido por 4, certo? Quem já tem a noção, já tem o domínio da multiplicação e da divisão, já pode até fazer direto, mas quem não tem ainda, certo? Vai fazendo passo a passo. Eu aconselho o aluno resolver o passo a passo, porque a probabilidade de erro é menor, certo? Então, vamos lá, no outro passo, nós temos 21 mais 30 menos, aí agora eu resolvi a divisão, menos 12 dividido por 4, que vai dar 3. Repare que nessa sequência agora, nós temos agora uma expressão numérica envolvendo só a adição e a subtração. Então, aí nós já podemos finalizar direto, certo? Ou se não, podemos seguir outro passo. Primeiro resolvendo a adição, 21 mais 30, que deu aí os 51, menos o 3, que nós vamos ter um resultado de 48. Observe que na questão B, que é essa que nós terminamos de fazer, a expressão contém as 4 operações. É isso? Nós temos o quê? Adição, multiplicação, subtração e divisão. Nesse caso, temos que resolver primeiro a multiplicação ou a divisão. Seguindo o quê? Seguindo a ordem de quem estiver primeiro. Quem foi que nós resolvemos primeiro aqui? A multiplicação. Por quê? Porque ela está antes da divisão. Agora, se a divisão estivesse antes da multiplicação, primeiro tinha que ser a multiplicação. Entendeu? Nunca esqueçam isso. As 4 operações, primeiro observe isso. Depois, então, é que a gente vai resolver as 2 últimas. O objetivo dessa atividade aí, expressão numérica, é a gente descobrir o valor do número todo, entendeu? Então, gente, essa questão B, no caso 21 mais 5 vezes 6 menos 12 dividido por 4, isso tudo quer dizer que é o número 48. Então, nós temos que fazer o passo a passo para então a gente chegar até ele. Então, não esqueça, para isso tem que seguir essa ordenzinha, certo? Bem, expressão numérica com sinais de associações. Gente, esse conteúdo que eu vou explicar para vocês agora, esses sinais de associações, certo? Eles caem muito no 6º ano. Então, vocês precisam já se preparar, já ter uma noção sobre ele, para quando vocês chegarem no 6º ano, certo? Que provavelmente o ano que vem, com fé em Deus, todos vocês vão estar no 6º ano. Aqueles que se interessar, que estiver seguindo a atividade, estiver participando, porque isso tudo vai contar frequência e nota. Então, nunca esqueçam disso. Então, é bom vocês saberem conhecer esses sinais, certo? Para quando chegar lá, vocês não terem dificuldade, certo? No próximo vídeo que nós vamos fazer, agora, nós vamos revisar essa expressão numérica, só que eu vou usar esses sinais. Então, preste bem atenção quem são eles.
Geralmente, quando a expressão numérica vem as 4 operações, como adição, subtração, multiplicação e divisão, encontraremos sinais de associações, que são... Quem são eles? Vamos lá? Parêntese, colchetes e chaves. Então, entenda bem esses 4 sinais. Eles vão vir dentro, prendendo, eu uso até esse termo, eles vão vir prendendo os números das expressões numéricas, quando se envolve as 4 operações, certo? E aí nós temos que ser espertos. No próximo vídeo eu vou orientar vocês o passo a passo também quando é que resolve isso. Mas vocês vão ter também que seguir a ordem que vocês estão aprendendo agora. Primeiro a multiplicação ou a divisão, depois a adição e a subtração, certo? Então na próxima aula nós vamos aprender a resolver expressões numéricas, certo? Utilizando os 3 sinais de associações: parêntese, colchete e chave. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me procurar. Vamos seguir? Certo? Finalizando a nossa aula de hoje. Uma aula curta, uma aula simples, porém, certo? Bem vantajosa, certo? Então o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo, passado, se fosse bom, era presente. Clarice Lispector. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, queridos alunos: não olhem para trás, esqueçam o futuro. Todos nós temos ciência de que passamos, que o mundo, nós e o mundo estamos passando por uma crise, uma dificuldade imensa, com essa Covid-19. Então, pessoal, não devemos parar e ficar olhando para trás. Vamos seguir em frente. Se houver espaço à nossa frente, se houver esperança, houver luz, vamos seguir ela. Não olhe para trás, sigam à frente, certo? Não se preocupe com isso tudo que está se passando. Vamos simplesmente nos cuidar. Como? Lavando as mãos com álcool gel, sempre que pegar em algum objeto, em algum lugar, ou sair puro, sempre lavando a mão. Não importa que lave 1, 2, 10 vezes, mas sempre lavando as mãos com álcool gel, e caso ao sair de casa, usar máscara, tá bom? Então sigam essa orientação e vamos lá agora fazer as nossas atividadezinhas para que possamos alcançar os nossos objetivos, porque o futuro nos espera. Boa sorte para vocês e nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, galera!